Quantos números inteiros entre 1 e 1000 têm a soma dos algarismos igual a 9? Bem, uma maneira de pensarmos nesse problema é primeiramente observarmos que os números formados têm de 1 até 3 algarismos. Então eu vou colocar aqui 3 tracinhos, correspondendo cada um deles a uma das casas. Então, centena, dezena e unidade. Vou colocar aqui então a centena, a dezena e a unidade. Bom, mas o número formado não precisa ter exatamente 3 casas, 3 dígitos ou 3 algarismos. Nós podemos, por exemplo, formar o número 81, que é um número de 2 algarismos, entre 1 e 1000, com a soma dos algarismos igual a 9. Então, no caso, quando o número tiver 2 ou apenas até 1 algarismo, é só fazer com que as casas da esquerda fiquem iguais a 0. Então, por exemplo, o número 81 poderia ser escrito dessa forma, colocando o 0 na casa da centena, o 1 na casa da dezena, aliás, o 8 na casa da dezena e o 1 na casa da unidade. Então, nós estamos formando números que vão até 3 algarismos, mas se não tiver 3, é só colocar 0 na centena ou até mesmo na dezena. Bom, e para garantirmos que a soma desses algarismos seja iguais a 9, eu vou pegar aqui 9 unidades constituídas por 9 bolinhas, que eu estou chamando cada bolinha aqui de unidade, e nós vamos distribuir essas bolinhas, essas unidades, entre as casas. Então, se nós colocarmos, por exemplo, 4 dessas unidades na casa da centena, 2 dessas unidades na casa da dezena, e depois as outras 3 unidades que restam na casa das unidades, formamos o número 423. Então, cada distribuição nos mostra um número diferente. Então, perguntar quantos são os números de até 3 dígitos, cuja soma desses algarismos, desses dígitos, é igual a 9, é perguntar de quantas maneiras nós podemos distribuir essas 9 unidades entre as 3 casas. Se nós colocarmos, por exemplo, todas as unidades exatamente na casa das unidades, estaremos formando o número 9, que é 009. Mas se eu colocar todos os 9 na casa da dezena, então nós estamos formando o número 90, 090. Então a quantidade de números, como já foi dito, passa pela quantidade de distribuições que podemos fazer. Distribuições dessas 9 bolinhas, das 9 unidades, nas 3 casas. Então aqui, se nós chamarmos de x o número de unidades de bolinhas que vem para a casa das centenas, y, a quantidade que vem para a casa das dezenas, e z, a quantidade dessas bolinhas que vem para a casa da unidade, nós precisamos determinar quantas são as soluções da equação x mais y mais z igual a 9. E as soluções inteiras não negativas. Então, cada solução inteira não negativa é um número diferente que nós estamos formando. Então, se eu pegar uma dessas soluções, digamos, x igual a 1, y igual a 7 e z igual a 1, 1, 7 e 1, cuja soma é 9, então forma o número 171, que é um dos números que o problema nos pede para determinar a quantidade. É um dos números que satisfaz a condição. Se nós pegarmos a solução x igual a 0, y igual a 4 e z igual a 5, então formamos o número 45, que é outra solução. Então o problema nos pede, de uma forma indireta, quantas são as soluções inteiras não negativas dessa equação. Então o que eu vou fazer aqui é pegar essas 9 unidades, vou colocar agora essas unidades enfileiradas, e ainda colocar 2 separadores, que eu estou separando, na verdade, as 9 unidades em 3 partes. Em 3 partes, basta colocar 2 separadores. Se eu colocar um separador aqui e o outro separador aqui, o que vem antes do primeiro separador, correspondendo à incógnita x, aqui nesse caso é 4, entre os 2 separadores seria o correspondente a y, e após o segundo separador correspondente ao z. Então, esta configuração nos mostra o número 441, que é x igual a 4, y igual a 4 e z igual a 1. Então, cada vez que nós ordenamos esses objetos,
que são 11, são 9 bolinhas e 2 separadores, cada vez que nós ordenamos esses 11 objetos, nós obtemos uma solução, ou seja, um número que satisfaz a condição imposta. Então, para determinarmos a quantidade de números, vamos determinar a quantidade de soluções que esta equação, que esta configuração, o número de maneiras de ordenar que essa configuração nos mostra. Como temos aqui 11 objetos, 9 bolinhas e 2 separadores, o número de maneiras de ordená-los é dado por 11 fatorial, mas dividido por 9 fatorial, porque as 9 bolinhas são iguais entre si, e ainda vezes 2 fatorial, porque os 2 separadores também são iguais entre si. Então isso nos leva a 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Vou desenvolver até o 9 exatamente para cancelá-lo. Vezes 2 fatorial, que é 2. Então cancela 9 fatorial com 9 fatorial. 2 com 10, que dá 5. 5 vezes 11, 55, ou seja, existem 55 ordens diferentes para essa configuração. Como cada ordem é uma solução, existem 55 soluções inteiras não negativas para a equação x mais y mais e igual a 9. E, finalmente, como cada solução representa um número, então quer dizer que existem 55 números inteiros, entre 1 e 1000, cuja soma dos algarismos é igual a 9.